Mensagem de Vital Froze de 20 de abril de 2022. Prepare-se para lembrar das vidas passadas. Amados, na medida que a transição chega ao seu final, a consciência daqueles que estão prontos para a ascensão vai se alargar a níveis muito elevados, a tal ponto que promoverá a lembrança de todas as vidas passadas, não somente as vidas experienciadas aqui no planeta Terra, mas também fora dele. Essa preparação está exigindo alguns esforços agora, principalmente no tocante ao entendimento de que aqui estávamos numa escola de almas. A experiência na dualidade determina que se possa, de fato, a cada encarnação, viver ora como mocinho, ora como bandido. Essa alternância de status é o que de fato ensinou todas as lições aos alunos dessa escola. Quando a consciência atingir os níveis mais elevados, e isso não vai demorar, cada alma encarnada pronta para sua ascensão vai lembrar gradativamente de cada vida passada. Lembrará que em cada uma delas viveu um personagem diferente. Numa vida foi assassino, e noutra foi assassinado. Numa foi ladrão, noutra foi roubado. Foi rico numa ocasião, noutra foi miserável. Foi sábio numa existência, e em outra, idiota em outra. Enfim, tudo aquilo que se pode ter alguma noção foi de fato experienciado em algum momento do passado. Quando entendemos que não há mais lições ainda não experienciadas, temos a impressão de que esta escola vai fazer parte do passado. Mas não basta apenas ter experienciado, é preciso ter aprendido as lições na dualidade, ou seja, tanto na condição de mocinho como na condição de bandido. É isso que se denomina dualidade ou polaridades. Até pouco tempo, aprendemos que todo mal praticado um dia deveria ser revertido, ou seja, sofrer as mesmas ações praticadas outrora. Sim, isso é verdade, mas não é um castigo como se imaginava, aliás, nem um karma a ser resgatado, pois estamos vivendo as experiências que nos ensinam como é estar numa ou noutra condição. O que interessa de fato é a lição aprendida. Podemos comparar a vida na 3D como um grande teatro a céu aberto. Todas as almas encarnadas aqui vivem a cada encarnação um personagem diferente. Nada é real na 3D. Por isso dizemos que tudo não passa de uma ilusão. Saberemos de fato em breve, na medida em que a consciência se expande. Se não existe erro, mas há sempre aprendizado, começamos a entender que, mesmo quando numa vida passada fomos o bandido, era de fato uma experiência de como seria viver uma vida como tal. Então, se eu matei alguém numa vida passada, não adquiri um karma como antes se entendia. Era uma lição para aprender como é ser assassino. Obviamente, após o desencarne, a minha alma reconhece a experiência vivida e faz então um plano de alma para reencarnar e experienciar a outra polaridade, ou seja, ser assassinado. Uma vez experienciados os dois lados da moeda, a lição está aprendida. Hoje, a nossa consciência já pode entender isso. Não há erro, há aprendizado. Entretanto, após a experiência, a consciência já sabe que matar alguém não é necessário, pois caso faça, aí sim estará incorrendo na necessidade de resgate, que é aquilo que denominamos de karma negativo. Compreender de maneira clara como são as regras nessa escola de dualidade num planeta de terceira dimensão vai diminuir o impacto ou o choque que muitos sentirão quando os eventos mais fortes erguerão os véus rapidamente. Lembrar das nossas ações praticadas dentro daquilo que entendemos como mal pode não ser nada agradável para aqueles que ainda não compreendem que tudo foi uma encenação para que o fractal de alma encarnado pudesse aprender as lições ministradas nessa escola terrena.
Os sonhos já estão trazendo certas metáforas que nos remetem a tais atos e ações do pretérito, mas ainda não é o suficiente. É preciso tomar consciência de que os atos praticados quando estivemos na condição de bandido não é real, mas foi de fato uma encenação, pois na 3D nada é real. A primeira lição é sempre um aprendizado novo. Obviamente, após a primeira vez, a consciência já sabe que não deve repetir tais atos, pois aí sim vai gerar um karma e a necessidade de resgate. É o que acontece hoje com grande parcela da humanidade, mesmo sabendo que não deve praticar certos atos, assim mesmo são praticados. Depois vêm as consequências, como conhecemos. Uma consciência pronta para ascensionar para 5D vai lembrar do seu passado, vai lembrar de cada detalhe de cada lição. Vai entender que não houve erros, mas houve sempre lição em cada situação. Não haverá arrependimento e nem culpa. Em vez disso, haverá de certa forma um certo orgulho de si mesmo, pois vai apreciar o desempenho e a performance em cada encarnação, mesmo naquelas em que fez o papel de mau elemento. Antes que a consciência comece a lembrar de todos esses detalhes, é preciso que cada um tome conhecimento disso. Caso contrário, ao ouvir todas essas informações de uma vez, muitos entrarão em choque, mesmo que por um determinado tempo, o suficiente para de fato compreender. Quando dizemos que a consciência está se alargando, também estamos nos referindo que ela vai reconhecer de fato quem ela é e também tudo aquilo que ela experienciou nas vidas passadas. Será também um momento de comprovar a famosa frase: somos arquitetos de nós mesmos. Enfim, agora estamos nos aproximando rapidamente da conclusão do aprendizado nessa escola de almas. O final de um ciclo se fecha para dar início a uma nova era. Deixaremos para trás um mundo de expiações e provas para adentrar um mundo de regeneração. A era dourada, tão esperada, já anuncia o seu alvorecer. O já anunciado novo tempo, enfim, começa a surgir no horizonte. O momento é de júbilo e de glória, pois é também o prêmio para aqueles que fizerem por merecer. Eu sou Vital Froze e a minha missão é o esclarecimento. Namastê.